sou a Angélica e faço parte do Ministério Infantil da Igreja Batista de Barreiros. Oi, eu sou a Yasmin e eu também faço parte do Ministério Infantil da Igreja Batista de Barreiros. É um prazer ter você aqui mais uma vez com a gente nesse culto infantil, não é, Yasmin? Sim, a gente está muito animado para hoje. E eu quero dizer que se é a tua primeira vez que você está aqui com a gente, seja muito bem-vindo e comece a acompanhar com a gente todos esses cultos. Nós estamos aprendendo ainda sobre os milagres de Jesus e tem sido histórias maravilhosas, não é mesmo? Sim, não percam nenhuma delas, tá bom? A gente posta nossos cultos todo domingo às 6 horas, então acompanha com a gente e revê os antigos se você ainda não viu. Isso mesmo. E agora a gente vai começar o nosso culto entregando para Deus o nosso louvor, o nosso amor e a nossa adoração, mas primeiro a gente vai mostrar para todo mundo como é que a gente faz, sentindo como é grande e maravilhoso o amor do nosso Deus. Vamos lá, Yasmin? Vamos lá! O amor de Deus é tão grande que me cerca pela direita, me cerca pela esquerda, me cerca pela frente, me cerca por trás, me cerca por todos os lados, porque o amor de Deus é tão grande. Eu gosto tanto de sentir o amor de Deus assim, e eu tenho certeza que as crianças em casa também gostam, não é, Yasmin? Eu acho também que elas gostam muito de tirar essa poeira do corpo e falar do mesmo. quão grande é o amor de Deus. Agora a gente vai orar para entregar para Deus, como a gente sempre faz, esse culto que é para Ele. Mesmo estando em casa, não podendo ainda estar aqui na igreja, no templo, nós somos igreja na nossa casa. E esse culto nós entregamos para Deus como uma forma de louvor e adoração. Bom, vamos orar? Vamos fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas. Deus, eu te agradeço pela vida de cada criança, Pai. Eu te peço que tu esteja abençoando a mamãe, o papai, os nossos irmãozinhos, os nossos bichinhos e os nossos amigos, Senhor. Proteja toda a nossa família e todas as pessoas que a gente ama, Pai. Por favor, Senhor, esteja sempre no controle da nossa vida e que cada dia mais a gente cresça e pareça mais com Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. É fácil, hein? Eu quero ver quem vai conseguir. Vamos lá! É muito divertido. Nosso corpo é perfeito. Vamos adorar o Senhor? Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Tá ficando lindo, hein? Vamos lá! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Roda, pula e pisca. Roda, pula e pisca. Roda, pula e pisca. Roda, pula e pisca. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Muito divertido, né? Eu quero ver, mais uma vez, vamos lá! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Pisa, chuta e pisa. Pisa, chuta e pisa. Pisa, chuta e pisa. Pisa, chuta e pisa. Aê! O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Galerinha, tá muito lindo! Agora a gente vai juntar tudo. Vamos lá? Sem errar, hein? Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Roda, pula e pisca. Roda, pula e pisca. Pisa, chuta e pisa. Pisa, chuta e pisa. Tá lindo!
história sobre os milagres de Jesus. E antes de começar, eu queria estar falando para vocês, se vocês se lembram da questão de que Jesus, ele nunca fazia acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Sabe explicar para eles? Que palavra difícil, né, Yasmin? Acepção significa fazer diferença. Por exemplo, eu gostar mais de uma coisa e não gostar da outra e às vezes sem nem ter motivo. Exatamente. Isso acontece muito quando a gente também tem uma coisa chamada preconceito. A gente não sabe como aquela pessoa é, nunca conviveu com aquela pessoa, mas a gente acha que não gosta dela. E aí a gente não quer brincar com aquele amiguinho, seja por conta da cor da pele ou por conta do jeito do cabelo. Isso Jesus não fazia. Ele não tinha preconceitos e amava a todas as pessoas. Exatamente. Jesus, ele curava pessoas de todos os tipos de problemas, dificuldades, cores, sexo também, ele curava mulheres, homens, ele não se importava com isso. Até mesmo leprosos, que eram pessoas que ninguém gostava, Jesus ia lá e curava. Ele não fazia diferença para nenhum, seja criança, seja mais velho, ele amava todos de uma forma igual. Bom, mas antes de começar a falar de algumas coisas sobre a nossa história de hoje, eu queria estar lembrando vocês uma coisa que nós aprendemos quando somos crianças, que se chama os 5 sentidos. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente é criança, a gente escuta muito isso na escola. E vamos ver quais vocês se lembram. Vamos lá, nós temos 5 sentidos. O primeiro deles é a visão. Depois também tem a audição. O olfato. O paladar. E o tato. Esses são os nossos 5 sentidos. Eles nos permitem ver e sentir o mundo ao nosso redor, para a gente entender as cores, os sons, os gostos. Tudo isso a gente entende a partir dos nossos sentidos. Mas algumas pessoas têm algumas dificuldades com eles. Exatamente, Yasmin. Algumas pessoas podem nascer ou adquirir ao longo da vida algum tipo de deficiência. Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência na visão é uma pessoa cega, que não consegue enxergar. Uma pessoa com uma deficiência na fala, uma pessoa com uma deficiência na boca, é uma pessoa muda, que não consegue falar. Assim como uma pessoa com uma deficiência no ouvido, ela é surda. Ah, mas então significa que essas pessoas são menos capazes ou não conseguem fazer as coisas? Não, muito pelo contrário. Pessoas com deficiências desenvolvem muito bem outras habilidades. Por exemplo, vocês sabiam que as pessoas surdas às vezes não conseguem falar com a boca porque elas não escutam e não porque elas são mudas, viu? Mas elas têm uma língua própria, a Libras, que é a língua brasileira de sinal. É a segunda língua oficial do nosso país e usa as mãos para fazer gestos. Então olha que coisa incrível. A pessoa, mesmo tendo uma deficiência, ela desenvolve uma habilidade incrível que é fazer gestos, fazer uma língua nova usando as mãos para poder se comunicar. Exatamente. E hoje nós vamos ensinar para vocês, no final do vídeo, como falar uma frase maravilhosa em Libras. Mas, falando nessa história, eu me lembrei de um texto que a gente vê lá em Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 ao 37. É um texto muito legal que a gente escuta a história de que Jesus ajuda um homem a escutar. É isso mesmo, tem tudo a ver com o que a gente está falando em relação aos sentidos e também a Libras. Jesus estava lá no meio da multidão. Você lembra que conforme a gente está contando as nossas histórias sobre os milagres de Jesus, ele está passando por diversas cidades e curando muitas pessoas. E nessa história não é diferente. Ele estava passando por um lugar chamado Decápolis, que eram conjuntos de 10 cidades. E aí Jesus se depara no meio de uma multidão e lá naquela multidão tinha um homem que não escutava. Agora você imagina, Yasmin, uma pessoa que nunca escutou e que naquela época não existia Libras. Ela não conseguia se comunicar. Todo mundo ali olhava para aquela pessoa com preconceito e fazendo acepção daquele homem porque ele não escutava. Mas você acha que Jesus fez isso? Mandou aquele homem embora quando ele chegou perto? Não.
Os amigos deles levaram ele até Jesus, né? E quando Jesus o encontrou, ele o chamou num canto para que pudesse conversar com ele. O que Jesus fez? Jesus pegou o dedo dele e colocou dentro do ouvido do homem. E pegou a saliva dele e colocou na língua do homem. Porque, como a gente falou, algumas pessoas surdas têm dificuldade também de falar. Não porque elas são mudas, mas porque ao longo da vida elas acabam não aprendendo a falar por não escutarem também. E Jesus, naquele momento que fez esse gesto um pouco estranho e engraçado, Jesus falou para ele, abra. E assim o homem começou a falar e a escutar. Milagrosamente, aquele homem foi curado daquela deficiência que ele tinha. E mais do que isso, aquele homem entendeu o quanto Jesus era poderoso para curar não somente o físico e a deficiência dele, Yasmin, mas também para curar o pecado do coração dele. Exatamente, que é o mais importante. Jesus, inclusive, disse para aquele homem, olha, não conta pra ninguém que eu fiz esse milagre aí em você. Mas você acha, Yasmin, que ele ia aguentar? Ele aprendeu a falar e começou a escutar naquela hora. Qual foi a primeira coisa que aquele homem fez? Ele quis falar pra todo mundo o que aconteceu. Ele quis aproveitar, já que ele nunca falou, pra falar de uma vez só pra todo mundo quem era Jesus e o que ele tinha feito. Ele saiu contando pra todo mundo, anunciando que ele havia sido curado e que Jesus havia salvado ele. E você, criança? Você já recebeu algum milagre na sua vida? E quando recebeu esse milagre, não deu uma vontade de sair contando pra todo mundo? Nossa, dá vontade de contar pra todo mundo as boas ações de Deus. Quando Ele faz alguma coisa muito boa acontecer com a gente quer contar pra todo mundo o que tá acontecendo na nossa vida, né? É isso mesmo. E é por isso que hoje a gente vai ensinar pra vocês a como dizer pra uma pessoa surda, uma pessoa que não escuta, Jesus te ama. Porque hoje os surdos têm a Libras para se comunicar. E com a Libras, se você conhecer alguém que não escuta, você pode anunciar essa maravilhosa graça que Jesus já fez por você. Sim. Que é o amor de Deus que te alcançou. Você sabe, Yasmin, como se fala? Sei. Ó, o primeiro gesto que a gente vai fazer é falar Jesus. Jesus a gente faz assim e assim, como se fossem os pregos nele na cruz. Depois, para falar amor, a gente faz assim no coração. E por fim, a gente faz um sinal apontando para a pessoa. Isso significa Jesus te ama. Vamos lá fazer juntos? Vamos. Jesus te ama. Que legal, Yasmin. E sabe que, pensando nisso, eu também lembrei de uma outra coisa que a gente usa para mostrar para as pessoas sobre o amor de Deus. Muitas pessoas não conhecem ainda o que a gente chama de plano de salvação, que é tudo isso que a gente conta para vocês todos os domingos aqui. Jesus, ele veio para nos salvar e para nos resgatar através da cruz. E o plano de salvação para crianças é muito fácil. E eu trouxe aqui hoje para ensinar para você, Yasmin, e para as crianças também. Ai, eu tô doida para aprender, deve ser muito divertido. Vamos lá? Yasmin, esse é o nosso plano de salvação. Muito legal, não é? Eu amei! São vários corações e é colorido! É isso mesmo. Todas essas cores, elas já são pré-determinadas e significam uma coisa. Então, Yasmin, agora eu vou mostrar para você como é que a gente conta sobre o plano de salvação para Jesus para uma pessoa, tá bom? Yasmin, esse é o plano de salvação de Jesus. E ele nos conta que existe um céu em que nós vamos morar com Jesus eternamente. Mas, infelizmente, o pecado entrou no mundo e sujou o nosso coração. Mas nós temos um Salvador, que é Jesus, que derramou o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos ter o nosso coração limpo. E assim podemos viver aqui na Terra anunciando o amor de Jesus e crescendo através da leitura da palavra e do ensino que Jesus nos deixou. Nossa, que história mais legal! É Você muito ensina a fazer um fácil. desses? Muito fácil, não é, quero Yasmin? aprender. Então eu vou te ensinar agora a fazer o plano de salvação. Nós vamos precisar de uma folha de sulfite dobrada ao meio, certo? Então segura aí, Yasmin. Depois que a gente dobrar a folha, a gente vai cortar ela. Ela vai ficar assim. E aí a gente precisa dobrar essa folha em 5 partes, porque nós temos 5 cores no nosso plano de salvação. Eu fiz assim, medi 3 dedos e dobrei 1, 2, 3, 4
partes. Então ficou parecendo uma sanfona, olha só, Yasmin. Sim. Depois disso, a gente vai desenhar o nosso coração aqui na frente. Se você tiver dificuldade para desenhar, você pode usar um molde, olha. Eu já trouxe um molde aqui, porque ele vai caber aqui, Yasmin. Ah, daí fica bem mais fácil de Isso. desenhar. Você quer desenhar, então, Pode o coração ser. aí? Vou pegar aqui meu molde, vou colocar o lápis e vou contornar o meu coração. Agora eu vou só terminar de arrumar. Prontinho. Isso mesmo. Agora, nós vamos cortar o coração, deixando presa essas duas laterais aqui, onde eu coloquei o dedo. Então, Yasmin, você vai recortar, mas vai deixar esses ladinhos aqui do coração inteiros, certo? Tá bom. Vamos recortar somente a parte de cima e a parte de baixo. Tá bom. Muito cuidado com a tesoura, viu? Se você é muito pequenininho, peça ajuda pro papai e pra mamãe pra cortar. Muito bem, Yasmin. Agora a gente vai abrir e olha só, o nosso molde já está pronto do plano de salvação. Agora, segura esse aqui que é o fio. Eu gostei muito! Nós vamos colorir e nós vamos precisar de 4 cores, porque a folha já é branca. Lembra que o primeiro é o céu, amarelo? Então o primeiro coração vai ser amarelo. O segundo coração é o pecado, então nós vamos colocar preto. O terceiro coração é o sangue de Jesus, vermelho. O quarto coração é quando nós fomos purificados, então é branco. Como o papel já é branco, podemos deixá-lo assim mesmo. E o último coração é o crescimento espiritual, que é verde. Muito legal, né, Yasmin? Nossa, eu vou colorir um monte depois que esse vídeo terminar. E aí, eu tenho uma sugestão. Você, criança, pode pegar esse plano de salvação e entregar para uma pessoa que você goste muito, mas que ainda não conhece a Jesus. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo a sua professora. Sim, assim que a gente puder ver nossos amiguinhos também, né? Porque agora não dá pra gente estar entregando realmente pra nossa professora. Mas quem sabe você mostra na sua aula online, você fala lá pros seus amiguinhos, olha, tem uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês. E vocês mostram o plano de salvação. É isso mesmo. Agora, pra gente encerrar, eu vou pedir pra gente orar, pedindo para que Jesus nos abençoe, nos ensine a ser como Ele, sem preconceito, não fazer acepção de pessoas e sempre anunciar o amor dele. Vamos lá? Coloque a tua mão no coração e se concentre. Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez aprender sobre a tua palavra, te agradecemos por mais uma vez aprender sobre os seus milagres, e pelo maior milagre que o Senhor fez por nós, que foi morrer na cruz, derramando o seu sangue para nos curar dos nossos pecados. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pelo teu cuidado e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas famílias e por nossos amigos nesse momento. Jesus, que o Senhor ensine cada criança que está aqui nos assistindo a mostrar esse plano de salvação que nós aprendemos hoje e proclamar para todos, anunciar para todos que o Senhor veio para nos salvar e nos amar. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Oi, eu sou a Yasmin e eu faço parte do Ministério de Juniores da Igreja Batista de Barreiros. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz com a sua presença. Não deixe de acompanhar nenhum dos nossos cursos, tá bom? A gente passa todo domingo às 16 horas e a gente espera vocês todos lá. Vamos dar uma olhada antes de começar? Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada junior, Pai, te agradecer por todas as bênçãos que tens feito na nossa vida, Senhor. Quero te pedir, Pai, para que tu esteja nos tornando cada vez mais próximos de Ti, Senhor, e cada vez mais parecidos com Jesus, Pai. Eu te peço para que tu cuides da vida de cada um, Senhor, que está escutando esse culto, e que tu proteja nossas famílias, Senhor, a nossa casa, os nossos colegas. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Bom, hoje nós
nós vamos continuar a nossa série Milagres de Jesus. A história de hoje é sobre Jesus ajudar um homem a escutar. Essa história está no livro de Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37. Então, se você não conhece essa história, ou volta o vídeo para escutar a gente contando no IBB Kids, ou então pausa rapidinho e lê na sua Bíblia, tá bom? Essa história ela é muito interessante porque ela fala sobre Jesus curar uma pessoa que tinha um problema de audição. E não sei se vocês conhecem alguém que tem alguma dificuldade como essa, mas normalmente algumas dessas pessoas também não conseguem falar. E era o caso desse homem, porque como ele nunca aprendeu a escutar, ele também tinha dificuldade para falar. Isso tornava ele surdo e mudo. E Jesus era muito conhecido naquela época, porque esses milagres estavam se espalhando por todo lugar. Todo mundo queria conhecer aquele que todo mundo chamava de Jesus, o Senhor, que curava as pessoas e fazia muitos milagres. E foi isso que alguns amigos desse homem levaram ele para conhecer Jesus e pediram para que Jesus o curasse. Agora, o que eu queria falar para vocês no primeiro ponto é que Jesus ele atua de uma forma que às vezes a gente não compreende. Vocês sabem como que Jesus curou esse homem? Bom, vai ser um pouco estranho que eu vou contar pra vocês, mas ele simplesmente chamou o homem para um canto e ele enfiou o dedo dentro do ouvido daquele homem e botou sua saliva na língua dele e falou para que ele abrisse. Vocês imaginem se alguém chegasse hoje pra vocês e falasse: eu tenho a cura do coronavírus, e daí a pessoa viesse e botasse o dedo no nariz de vocês e, sei lá, soprasse pela boca. Não seria muito estranho? Seria no mínimo engraçado, né? Deve ter sido um pouco desconfortante para aquele homem pensar: meu Deus, o que ele tá fazendo? Mas Jesus era muito conhecido pelos seus milagres e aquele homem teve fé e acreditou que por mais estranho que fosse essa situação, ele estava curando e ele também era capaz de efetuar esse milagre, mesmo de uma forma inesperada, né? Às vezes a gente passa por alguns momentos da nossa vida que a gente fica: nossa, isso foi meio estranho, né? Deus agiu de uma forma diferente dessa vez, porque a gente não compreende os planos de Deus. Às vezes ele tem planos que a gente não entende, que a gente fica: nossa, será que isso foi de Deus? Porque parece algo tão incomum, né? Mas Deus ele age de uma forma incrível em que não é possível às vezes para os nossos olhos entender. Mas ele sabe de tudo e ele tem um plano para nossa vida. Um segundo ponto que eu queria falar com vocês é que Jesus ele quer ter um encontro pessoal com a gente. Jesus ele não chamou aquele homem na frente da multidão toda para curar ele. Não, ele chamou aquele homem num canto e falou para ele como que ele deveria ser curado, né? Então, a gente também tem essa oportunidade de ter o nosso próprio encontro com Jesus. Às vezes Jesus ele quer nos chamar num canto, quer nos fazer um milagre, ele quer conversar com a gente, mas a gente fica tão ensurdecido pelo mundo que a gente não presta atenção nesse chamado de Jesus. Mas ele quer ter um encontro pessoal comigo e com você. Talvez alguns de vocês já tenham tido esse encontro e até já se batizaram falando que Jesus é seu Senhor e Salvador. Mas se você ainda não teve um encontro com Jesus dessa forma, a fim de entender quem Ele é realmente para a sua vida, ore e peça para que Deus ilumine seu caminho, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai chegar até você e vai te mostrar quem é Jesus de verdade. E um terceiro ponto que eu queria estar falando para vocês é que às vezes a gente não entende aquilo que Jesus quer que a gente faça. Como por exemplo, Jesus falou para aquele homem para que ele não contasse para ninguém. Imagina, Jesus estava naquela perseguição, né, que os judeus queriam derrubar Jesus e tudo mais. Só que vocês acham que aquele homem guardou o segredo? É claro que não. Como vários outros casos que a gente já viu na Bíblia, aquele homem foi contar para todo mundo. Espalhar o evangelho é muito importante como cristãos, é o nosso dever. Às vezes a gente lê uma história na Bíblia e a gente não entende onde é que eu tô nisso. Mas eu vou falar para vocês de uma forma bem simples como que vocês podem se colocar nesse texto. Imaginem que antes vocês eram surdos e mudos para a vida com Cristo. Antes vocês não escutavam a palavra de Deus, não viam o seu agir, não conseguiam proclamar a palavra, até que vocês tenham um encontro pessoal com Jesus. E agora a função de vocês é espalhar para todo mundo esse evangelho, falar para todo mundo sobre essa mensagem. É muito mais impactante quando a gente conta uma experiência pessoal com Jesus do que se a gente simplesmente pegar a nossa Bíblia e começar a ler um texto de uma pessoa que não conhece. Eu me sentiria muito mais impactada com uma história se ela fosse real, certo? Se eu realmente pudesse ver aquela pessoa que passou por aquilo. E a mesma forma acontece com a gente. Nós somos testemunhas vivas daquele Jesus vivo que hoje ainda está presente no nosso meio. E é o nosso dever, como cristãos, espalhar o evangelho para todo mundo. Bom, eu tenho feito uma brincadeira com vocês de espadas para o ar nos últimos domingos e eu quero continuar com vocês essa brincadeira.
Hoje eu trouxe a minha Bíblia pra gente fazer e eu quero que vocês também façam isso comigo. O texto dos espadas para o ar, pra quem não conhece a brincadeira, é o seguinte: eu vou falar um texto e eu vou dar 5 segundos pra você abrir esse texto na sua Bíblia. Se você demorar mais 5 segundos, tudo bem, pode pausar o vídeo rapidinho e ler. Mas a ideia é tentar abrir a Bíblia o mais rápido possível, porque a Bíblia é o nosso manual. Nós temos que saber manuseá-lo, né? Então, eu vou falar pra vocês qual é o texto e quando eu falar já, vocês abrem na sua Bíblia, tá bom? E eu vou dar 5 segundos pra vocês lerem. Ó, o texto é Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos lá? Vamos lá, gente. Marcos 16, 15. Eu sei que vocês conseguem. E aí, quem conseguiu? Conseguiram abrir a tempo? Vamos ler agora? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, no texto de Marcos. Fala assim: disse eles, saiam pelo mundo e vão a toda parte e anunciem a mensagem com as boas-vindas de Deus para todos. Esse texto também é conhecido como ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Muitas vezes a gente já escutou esse termo, né? Mas o que ele significa? Significa que o nosso papel como cristãos é espalhar o evangelho, a palavra de Deus, para que todas as pessoas creiam nele. A gente pode simplesmente não precisa ler um texto para alguém, mas contar uma experiência pessoal, algum momento que Jesus ajudou você já faz toda a diferença, tá bom? Vamos fazer uma oração para terminar? Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada junior, Pai. Eu quero te pedir para que tu esteja abençoando, Senhor, a nossa semana. Eu te peço, Pai, para que a gente consiga espalhar a tua palavra, Senhor, para que a gente consiga semear a semente do evangelho no coração de cada um, Pai, que a gente conhece. Eu te peço para que cada dia a gente se torne mais semelhantes a Ti, Pai, e que a gente possa crescer e cada vez mais se tornar mais parecidos com Jesus. Eu te peço, Pai, para que o Espírito Santo esteja nos movendo, Pai, por todo mundo para pregar a palavra. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo culto. Tchau!